Título da lição e verso, vamos lá. O jugo de Jeremias. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Ok. Vamos dar uma olhadinha aí quais são os pontos principais que a gente precisa estudar durante essa semana, que aprendizados, sentimentos e práticas a gente deve desenvolver. Depois a gente volta para estudar um pouquinho o esboço da lição. Primeiro objetivo, qual é nosso aprendizado? O que a gente precisa se concentrar enquanto aprendizagem para essa semana? Conhecer a diferença entre a profecia verdadeira e a falsa, e saber como os seres humanos tendem a ouvir apenas o que gostariam de ouvir. Portanto, tem um objetivo bastante peculiar de conhecimento para essa semana, e aliás, muito peculiar quando a gente traz isso para o nosso contexto, principalmente. É entender a diferença entre a falsidade e a verdade no que diz respeito aos temas proféticos. Ou seja, de alguma forma, o que aconteceu com a história de Jeremias e sua missão, apresentando profecias a respeito do que aconteceria com Israel, foi falseado por outras pessoas. E essa falsidade produziu credibilidade maior do que a mensagem verdadeira. Então, o objetivo de conhecimento é entender como é que eu diferencio o falso do verdadeiro. Postulado isso, o que a gente deveria sentir ao aprender a diferenciar a verdade de falsidade no que diz respeito à profecia? Um pouco da solidão de Jeremias, que Jeremias experimentou como consequência da constante oposição à mensagem que Deus lhe deu. Ou seja, defender a verdade num mundo que anseia pela falsidade e a privilegia é viver só. É passar pela dificuldade de estar sozinho e ter a sensação de que às vezes você está falando ao vento, falando e ninguém escuta. Essa solidão é parte do nosso sentimento empático com Josias, ou seja, de alguma forma o que ele viveu é algo semelhante ao que vivemos hoje. Terceiro, qual é a prática? Decidir ouvir a mensagem de Deus e obedecer, mesmo que ela não seja necessariamente o que gostaríamos de ouvir. E aí a prática volta para nós, enquanto indivíduos, ouvindo a mensagem profética, aceitarmos a mensagem mesmo que ela seja contrária à nossa vontade. Por outro lado, eu posso inverter essa prática, que é decidir pregar a mensagem mesmo que eu esteja sozinho. Decidir ser um transmissor, um mensageiro das mensagens de Deus, mesmo que isso implique em eu estar sozinho. São duas práticas possíveis, basta inverter a direção da prática. A direção primária da prática é eu aceitar a mensagem, mesmo que ela seja contrária àquilo que eu gosto. E a segunda é decidir pregar a mensagem, mesmo que eu tenha oposição, mesmo que eu enfrente a falsidade. A lição toda gira em torno de um exemplo, dentre as muitas metáforas que Jeremias apresentou das verdades de Deus àquele povo. A gente viu algumas delas nas ilustrações aí para trás, o jarro, a botija quebrada, etc. Agora a gente é chamado a ver uma representação encenada, pessoal de Jeremias. Jeremias tem que dizer para aquele povo que eles precisam aceitar a condição do cativeiro, que eles precisam ser submissos ao rei que virá impor o cativeiro, ou está vindo impor o cativeiro. Incentivar um povo à submissão não é uma tarefa simples. Por si só já é uma tarefa complicada, você dizer para as pessoas que elas têm que aceitar ir presas, aceitar ser subjugadas. Agora, você fazer o papel de, entre aspas, a palavra que eu vou usar, o papel do palhaço, caminhando pelas praças, imitando o cativeiro, não é uma tarefa agradável. O que Jeremias recebe como ordem de Deus? Bota um jugo nas costas, bota um jugo no pescoço e sai passeando pelas ruas, dizendo ao povo o que eles têm que fazer. Há outros profetas interessantes que a lição traz à tona, que tiveram missões parecidas com a de Jeremias, nesse caso, de representar ao povo alguma ideia, alguma ilustração na vida própria, na vida pessoal. Um desses sujeitos é Oséias, que é incentivado por Deus a casar com uma prostituta, simbolizando um Deus de amor que aceita o seu povo mesmo tendo se prostituído e perdoa o seu povo nessas condições. Vai buscá-lo aonde está, lá no prostíbulo, tira de lá e traz e põe em dignidade de matrimônio. Essa ilustração física de Oséias, ela é semelhante àquilo que Deus pede a Jeremias para ilustrar a mensagem dele ao povo.
E Deus pede isso em duas direções para Jeremias. Uma das direções é essa, do jugo, que é o exemplo da lição dessa semana. A outra é a própria vida. Deus pede a Jeremias o oposto de Oséias. Pede para Jeremias que não case e que não tenha filhos, que viva só. E se apresente ao povo como aquele que está sozinho. Tem uma série de ilustrações interessantes dessa história. Uma das muitas ilustrações dessa história de Jeremias ficar só é essa de você apresentar a verdade a um mundo que não quer ouvi-la e se sentir isolado, se sentir sozinho. De certa maneira, todo o remanescente daquela época se sentiria assim. Se sentiria alijado do restante, porque estava vivendo de forma diferente. O que isso tem para nos ensinar com a história do jugo e com essa história da vida solitária? Bom, a história do jugo, ela é uma história relativamente simples. O que é o jugo? O jugo é aquilo que se punha no pescoço. Na verdade, tem dois tipos de jugo. Tem o que se usa nos escravos e tem o que se usa nos animais. O dos animais, normalmente, a gente costuma chamar de canga ou algo semelhante. E o jugo dos escravos é aquele que você põe no pescoço para amarrar as correntes. E aí você põe um escravo amarrado no outro, ou trava ele em algum tronco, em algum lugar, para ele não fugir. O jugo é esse. Se olhar o desenho, a ilustração, quem tiver a lição com ilustrações, ela traz um desenho de jugo bem interessante ali, um de madeira e um de ferro, exatamente como as histórias descritas aqui. É um dos muitos jugos que se tem nos desenhos de história antiga. Ou seja, você trava a argola, prende no pescoço e aquilo está o sujeito travado como jugo ali para ser amarrado ou preso. Não é uma posição nem confortável e nem uma coisa gostosa de se carregar no pescoço. Como não é confortável ir para o cativeiro. Como não é confortável ter um outro rei que não seja um rei com a cultura e com a crença israelita. Mas esse seria o resultado para aquele povo. Quando Jeremias começa a passear com o jugo pela praça, pela cidade, para apresentar sua mensagem ao povo, surge um outro sujeito, um tal de Ananias, e esse sujeito traz uma pregação diferente da de Jeremias. Esse sujeito vem para desqualificar a mensagem de Jeremias. Então imagina que você vá a uma praça para fazer uma série de conferências públicas e daqui a pouco aparece uma pessoa de grande credibilidade na região, vem para perto de você na mesma praça e começa a dizer para o mesmo público que é o seu, que a essa altura está parado para te ver, está te observando, acompanhando sua mensagem, e agora ele começa a falar para esse mesmo público o contrário do que você está falando e ainda diz que você que está dizendo não sabe quem é Deus. E aí começa a dizer para essas pessoas, está vendo? Ele está dizendo que vocês vão ser condenados? Porém eu digo, Deus ama demais vocês, vocês são menina dos olhos de Deus, Deus tirou vocês do Egito, Deus protegeu vocês até hoje, Deus não desamparará Israel, vocês não vão ficar sob o jugo. O jugo vai ser liberto, isso vai passar, como tantas outras vezes Deus libertou seu povo. Pergunta, qual das duas mensagens o povo vai escutar? A de um sujeito que diz, se rendam e vão atrás, é isso que Deus quer de vocês, ou a do outro que diz, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de vitória, Ele não desampara o seu povo, é um Deus de amor que deu a vida vai dar a vida pelo seu povo. Qual mensagem tem mais aderência? Se a gente traz isso para os nossos dias, isso é muito parecido com discursos que a gente tem hoje. Os discursos que a gente tem hoje, inclusive os que a gente viu na lição da semana passada, pontuam uma necessidade de reforma, de mudança, de estrutura, de condição de vida. Isso é dolorido de fazer. A mensagem mais aderente é essa ou uma mensagem de amor cristão? Olha, ame a Jesus e isso é suficiente. Deus é tão bom que não exige nada de você. Não há nada que Deus não possa perdoar em você, o que também é verdade, mas não nessas condições de ausência de mudança. Qual das duas mensagens tem mais aderência? Olha, o mundo está por acabar, está por aparelhos, fase terminal. Qual mensagem é mais agradável de se ouvir? A de um Deus que vem para destruir o mal ou a de um Deus bonzinho que quer salvar? Não é muito diferente a história de Jeremias e a nossa história. O fato é que esse sujeito ainda foi mais enfático. Já que Jeremias apresentou um exemplo vivo, ele resolveu fazer um exemplo vivo também. Libertou Jeremias do seu jugo. Tirou o jugo de Jeremias e quebrou o jugo na frente de todo mundo e fez uma profecia. Do jeito que esse jugo quebrou, Deus também quebrará o jugo de Israel. O mais curioso dessa história é que Jeremias vê tudo aquilo, não diz uma palavra,
vira as costas e vai embora. Bom, a essa altura, qualquer observador daquela praça diria, engoliu seco, não tem mensagem verdadeira. Passa um tempinho, volta Jeremias. E agora ele volta com jugo de ferro. Troca o jugo de madeira por um jugo de ferro, e esse não vai quebrar. E agora o desafio é maior. Qual é o desafio? Se agirem nessa direção do que o profeta falso está falando, o jugo que virá será pior do que aquele que Deus implantou para vocês. O jugo de madeira, apesar de incômodo, ainda é mais leve e menos incômodo do que o jugo de ferro. O jugo de madeira de fato pode passar, quando Deus achar que deve, mas o jugo de ferro não passará assim tão fácil. Portanto, Jeremias usa a falsidade do outro para demonstrar aonde a falsidade vai levar. Bom, o povo não deve ter gostado muito do que ouviu na segunda abordagem de Jeremias. Menos ainda deve ter gostado o tal do Ananias, de ver desfeito aquilo que ele havia apresentado como profecia. De fato, o desenho da história profética é esse para o mundo. A pergunta é, o que a gente faz com essa mensagem que tem hoje, com a mensagem da verdade presente hoje, e como a gente apresenta essa verdade ao mundo? Óbvio que a gente não vai sair com uma canga no pescoço, um jugo no pescoço, para andar pelas praças para dizer que o mundo vai acabar. Isso seria não só insano, como absolutamente sem sentido para os dias de hoje. Qual é a forma de abordar o mundo de hoje para mostrar as mazelas que ele está enfrentando e que o problema não está na parte superficial do que a gente acha que pode ser resolvido, mas está na essência do que o ser humano é, no coração humano pecador. Escolher uma abordagem e encontrar uma abordagem para isso é um dos desafios que a gente tem. Eu preciso advertir o mundo de que o mundo vai de mal a pior e não vai melhorar. Como fazer isso? Segundo, como levar para o mundo uma mensagem de esperança junto com a mensagem de destruição? Que mensagem de esperança é essa que eu poderia levar que mudaria a condição do mundo e a forma do mundo olhar? Terceiro, como apresentar para o mundo a distinção entre a falsidade dos desenhos que aí estão e as verdades reais da Bíblia? Para isso há uma coisa que a Bíblia nos deixou como legado que é muito mais forte do que o legado de Jeremias, no sentido do tipo de sociedade que a gente tem hoje. O legado de Jeremias como profecia estava baseado naquilo que Deus havia feito por Israel, libertando Israel do Egito. Ele tinha uma história, um desenho que permitia as pessoas acreditarem nele. Que desenho a gente apresenta ao mundo? O que Deus nos deixou de presente foi um leque de profecias que são os textos principais para o nosso tempo. Daniel e Apocalipse. Não é possível ler Daniel e Apocalipse à luz da história geral e continuar indiferente. Qualquer pessoa que se depare com Daniel e Apocalipse e o leia comparando com os livros de história e verificando a precisão do cumprimento das profecias, não sai de lá indiferente. Não tem como sair indiferente. Porque não há nada, nenhum tipo de texto, nenhum tipo de mensagem no mundo que consiga a precisão cirúrgica dos desenhos proféticos. E é cirúrgica, sim, no nível de dia, no nível de evento, no nível de nome da pessoa, no nível de nome dos reinos. Não há como ser indiferente ao desenho profético verdadeiro quando eu o comparo à história. Portanto, como é que eu me livro da profecia falsa? Acusando a profecia falsa de ser falsa? Não, demonstrando a verdade. Reverte o quadro. Ou seja, Jeremias não debateu com Ananias. Ele foi lá e mostrou a verdade. O mesmo exemplo vem para hoje. Como eu combato a falsidade? Escancaro a verdade. Quem tem que decidir sobre o falso e o verdadeiro não sou eu, é quem ouve. Portanto, eu tenho que dar instrumentos para que ele consiga perceber a diferença entre a verdade e o erro. Vendo os instrumentos, não tem como não aceitar. Ah, pera lá, tem como sim.
eu posso não querer ouvir. O grande desafio do ministério de Jeremias era falar para um povo de ouvidos moucos. O grande desafio de Laodiceia é falar para um povo de ouvidos moucos. Pior, Laodiceia tem ouvidos moucos. O mensageiro também é surdo. No sentido do querer ser, não no sentido da condição. Portanto, o desafio de Laodiceia, em primeiro lugar, é ouvir para si, aceitar para si, modificar-se enquanto igreja, enquanto pessoa. O segundo desafio é falar para um mundo de ouvidos moucos, porque nesse mundo de ouvidos moucos há pessoas sinceras buscando a verdade e que precisam ter acesso à verdade para decidir. E quem tem ouvidos moucos precisa ter acesso à verdade também para decidir continuar sendo surdo. Portanto, nosso ministério, em certo sentido, é o mesmo de Jeremias, como um desafio para hoje, de apresentar ao mundo a verdade a respeito daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus entregou como legado profético. Quando começarmos a fazer isso, o que vai acontecer conosco? Vamos nos sentir sozinhos. Portanto, eu tenho que estar preparado para esse resultado. De que eu vou falar para 20, 30, 50 e vai voltar 1, 2 ou 3. E a impressão que a gente tem é de que está falando para ninguém. Quando eu olho para o resultado individual, aí eu tenho a noção de que tem resultado. Por isso, o desafio maior do olhar para as lições proféticas, do olhar para esses profetas do passado, é a gente entender qual é a nossa missão. O que nos mantém cristãos não é a prática do cristianismo. O que nos mantém cristãos é a missão. Enquanto a gente se mantém na missão, a gente tem percepção clara do resultado. Quando a gente se afasta da missão, isso vira inércia, a água apodrece. Acho que o exemplo mais claro de cristianismo é esse. A gente precisa manter a torneira aberta em cima do vaso. E o vaso precisa transbordar. Ele transborda, sempre tem água limpa dentro. Fecha a torneira, deixa ele transbordar, a água fica podre. Portanto, é isso que mantém o cristianismo. É você continuar apresentando a verdade de Deus para outras pessoas. Isso revitaliza a fé e tira a sensação de estar sozinho. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso, percorra isso através dos exemplos da lição dessa semana, para entender até onde o Evangelho vai nos levar como história final, como remanescente final. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para observarmos um pouco mais da história desse profeta que nos representa enquanto povo. Que possamos entender a partir das lições dele a nossa missão, nosso desafio para hoje, mas que acima de tudo possamos aceitar as reformas e as transformações necessárias na nossa vida pessoal e aceitar sermos servos de Deus, aceitarmos o jugo que vem dos céus, mas que nos leva não para a perdição e aprisionamento, mas nos leva à liberdade eterna e à vida eterna contigo. Te pedimos que isso invada o nosso coração com alegria e nos dê a perspectiva do céu por Jesus. Amém.